Bom dia! Este é o seu Bom Dia Drag Queen. Não. Eu não sou a Mercedes Twister, tá bom, gente? Não precisa confundir. É que eu tô muito ansiosa hoje, eu tô muito feliz. Eu queria compartilhar com vocês. Esse é o meu primeiro Dia dos Pais. Sim, eu sou pai. E eu tô indo agora registrar o meu baby no cartório, gente. Ai, meu pequenininho, coitadinho de papai. Vem comigo, gente. Oi, com licença, moço, bom dia, tudo bem? Eu sou pai e eu vim aqui registrar o meu bebê. Pra ser pai, preciso ter... Ai, obrigada! Eu sei que não parece, mas eu sou homem mesmo, tá? E sou pai também. E que eu saiba, pai tem que dar amor, educação pro filho, não... Que isso? Gostou? Eu li na internet, bobo. Eu amei, tava louca pra usar com alguém. Aliás, eu tenho, você quer ver? Ó. Não precisa não, senhora. Ô, senhor. Prazer, eu sou arte, meu querido, então pode me aplaudir de pé. Groove Glória. O quê? Olha, pra registrar precisa ter o pai aqui presente com o requerimento lá da maternidade. Mas eu tô aqui, moço, eu já disse. Que requerimento é esse? Eu sou pai. Xúria decanta, esse mundo tá perdido mesmo. Com licença que eu tenho mais o que fazer, tá? Com licença. Mas, gente, que absurdo, gente, esse preconceito. Ai, meu Deus do céu, que coisa difícil. Ai, né, meu amor, eu só queria te registrar. Meu neném, meu coisa lindo. Olha, Mercedes, vou te falar uma coisa, viu? Fica aqui a minha indignação, a indignação de meu filho, sabe? Poxa, pai de pet sofre, né, Nicole? É com você. Com licença, gente. Aliás, hoje no Roda Biba, nós temos questões muito pertinentes dentro do tema pai. Vamos ouvir o que as nossas especialistas têm a dizer. Com licença, vem. Peraí, deixa eu fechar a porta, o sangue começou a latir. Caralho. Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas de volta a mais uma semana de Bom Dia Drag Queen de Roda Biba. É isso aí. Bom, meninas, antes de começar esse programa, eu já quero começar na lata aqui com uma pergunta, que é a seguinte. O que vocês acham daquele famoso naturismo, só que assim, no ambiente de trabalho? Ou seja, você sabe o que é naturismo, né? O naturismo é a pessoa andar e existir como veio ao mundo, assim, nua, pelada e tudo mais. Eu acho super natural, eu acho bem natural, inclusive eu gosto sempre de vir. Porque eu acho que tá calor, né? Sei lá, Brasil, tropical, não sei. Puta, não sente frio, né? A gente sabe. Eu gosto muito, entendeu, Mercedes? Eu vou baixar um pouquinho a minha câmera pra vocês darem uma olhadinha como que eu trabalho aqui em casa. Olha só. Então eu acho que eu sou muito apta ao naturalismo sempre, entendeu? Certo, e a Eu Lu não preciso baixar a câmera. Eu estou só de joia. Eu não preciso nem baixar a câmera. Ô, Vera, fala pra gente que você tá de cueca aí que eu tô ligada. Essa, eu tô com um vestidinho, ó. Olha que ânsia que dá de vômito. Gente, essas pernas peludas, essa véia ela não... É a quarentena, o Nael tá fechado, não tô indo depilar. A Vera Ronzella é uma ursinha. Bom, agora que a gente já aqueceu aqui, vamos aos finalmente. Eu vou começar aqui com a pergunta de um convidado que é uma surpresa! E hoje nós temos um episódio especificamente voltado para ela, a Vera Ronzella! Ah, já foi meu aniversário! Não, mas hoje sabe aquele programa Roasting? Que é pra queimar mesmo, torrar a pessoa?
Então, Ai, é isso. Faustão, sempre quis participar do Arquivo Confidencial. Ai, que sonho! Pois então, agora escutem. Eu tinha pensado em escrever alguma coisa, mas aí ia soar meio que muito planejado, né? E quando a gente vai falar de filho, quando a gente vai falar com filho, a gente não precisa ensaiar o que vai falar. A gente deixa o coração da gente falar. E falar do Alexandre, a tia Vera no caso, né? Não é uma coisa assim muito difícil que precisa ser pensado, precisa ser estudado para falar. Alexandre e eu tivemos bastante problemas quando ele era mais novo, mas não tinha nada a ver com a opção de vida dele. Era mais porque a gente não batia de as ideias, não tinha como. Eu tinha planos e, para ser mais preciso, ainda vou falar. Quando nós temos um filho ou filha, ou independente do que seja, a gente gera um monte de expectativas em função do futuro e da vida desse filho. Mas são expectativas nossas, são expectativas da nossa vida. E não são muitas vezes, a grande maioria das vezes, graças a Deus, a expectativa de vida deles, dos filhos. Cada um tem o seu plano de vida, cada um tem o seu projeto de vida, né? E a minha briga com o Alexandre é porque o projeto de vida dele não batia com o meu, e a gente discutiu muito sobre isso. A gente tem uns treta ainda de vez em quando, mas beleza. Quando ele me falou, eu fiquei sabendo, não foi realmente ele veio e anunciou para mim, eu busquei ajuda com uma psicóloga, não para entender por que meu filho era assim ou deixava de ser, ou porque meu filho era aquilo ou deixava de ser aquilo, mas sim para saber como eu deveria tratar o meu filho, como eu deveria conversar com ele. Gente, não tem receita, não tem fórmula. É uma conversa de pai com filho. É diferente, não é aquilo que você imaginou para o seu filho. Não, eu imaginei que o Alexandre fosse jogar bola, tanto que quando ele nasceu, eu não dei uma bola. Eu e o padrinho da Tatiana compramos uma bola de futebol e pusemos no berço. Foi a época que o Careca tinha sido vendido para o Napoli, uma fábula em dinheiro. Imaginávamos até que ele pudesse ser jogador de futebol. O seu filho é uma outra pessoa, não é você. Por mais que ele tenha nascido, né, com metade da carga genética sua, ele não é você. E não que essa diferença seja errada. Gente, na nossa vida não tem certo, não tem errado. Eu tenho muito orgulho de ser pai do Alexandre, pai da tia Vera. Eu tenho muito orgulho porque ele é uma pessoa de bem. E é isso que a gente tem que pensar. E é isso que a gente tem que querer do filho da gente, pro filho da gente. Que ele seja uma pessoa de bem, que ele seja uma pessoa feliz, que ele se realize fazendo aquilo que ele quer fazer na vida. O amor de pai para filho, ele é incondicional. Ele surge a partir do momento que você sabe que você é pai. Pelo menos comigo aconteceu assim. E não tem nada nesse mundo que vai mudar o que eu sinto por Alexandre. O importante para mim, e eu acredito que devia ser para todos os pais, independente da opção sexual do filho ou da filha, tá? É que eles sejam felizes, que eles sejam realizados, que eles sejam pessoas de bem. Deixem na história deles a imagem de que eles foram boas pessoas, eles fizeram o bem, que eles construíram alguma coisa, e eu não estou falando em termos de patrimônio, eu não estou falando nada de financeiro, tá? Mas construíram alguma coisa que pudesse fazer o bem para quem está do lado deles. E o Alexandre tem esse dom. O jeito que ele cuida ou ele gosta da Nina, o jeito que ele curte ou ele gosta das pessoas. O Alexandre é uma pessoa especial. E ele é muito, muito especial para mim. Tenho muito orgulho de ser pai da tia Vera. E eu espero de coração que o Alexandre seja muito feliz. E vocês, amigos do Alexandre, que também sejam felizes naquilo que vocês escolheram fazer na vida. E para vocês, menina, como é que foi essa história? Vocês conseguiram falar isso com o pai de vocês, com a família de vocês? Beijo no coração de todos vocês. Bom, aí agora com essa bomba e com todo mundo Já joga. derretendo e morrendo, eu quero perguntar aqui para Lulu Callas, que está derretendo aqui. Lulu Callas, responde essa pergunta. Olha, quase assim, eu tô me refazendo, assim. Parabéns. Eu só consigo dizer parabéns para a evolução do seu pai, velho. E parabéns para você por ter um pai assim. A minha experiência não aconteceu, né? O meu pai nem sabe que eu sou drag. O meu pai nem sabe do que eu faço porque ele escolheu não se interessar.
Então, já que ele escolheu não se interessar, eu também escolhi não me interessar por ele. E realmente seguir a minha vida do jeito que eu bem entendo e acreditando e fazendo realmente o bem para as pessoas. Porque se ele está vendo, se ele não está vendo, não cabe a mim. Assim, realmente não tem representatividade para mim. O que você acha, Vera? A voz da Vera não vai conseguir vir. Mas é Acho que é isso. tudo adjacente. Eu não. Menina, desligou até o marca-passo. Eu nunca ouvi ele falar de orgulho de mim. Eu sempre ouvi ele falar do orgulho da minha irmã, orgulho dos meus primos. Eu nunca ouvi ele falar assim diretamente para mim, né? A gente se fala muito pouco. A minha relação com meu pai, existe muito amor, e eu optei em tê-lo em doses homeopáticas para que quando a gente está junto, a gente não brigasse e sim a gente matasse a saudade, né? Quando eu fiquei um período muito longo no navio, foi acho que o período que a gente mais se aproximou. Eu acho que ele estava feliz que ele me viu com um trabalho que pagava as contas, né? Não tá envolvido com teatro, botando peruca na cabeça. Então acho que ele falava, acho que agora endireitou. Ele extremamente apoiou, assim. Ele nunca me recriminou em questão profissional. Ele só se preocupava com o medo que ele sabia que, infelizmente, a gente vive num país em que a minha profissão, quando eu escolhi só teatro, né, antes de pensar em drag, ele tinha muito medo de como eu iria me virar. E o medo dele é que eu me pendurasse na minha irmã e vivesse às custas dela. Tata, pode continuar ajudando, viu? Pelo amor de Deus, né? Tem aluguel para pagar. Mas ouvir que ele tem orgulho, assim, eu vou te falar que é inusitado. Eu nunca fui o artilheiro que ele queria que eu fosse, eu nunca fui o médico, o advogado. Pai, eu brinco com bola, mas não é no campo. Exatamente, é isso que eu tô guardando pra falar. Seu filho bate um bolão! Seu filho bate um bolão, menino! Eu quis acabar com a piada da Delores. Mas obrigado. Ai, meu Deus do céu. Olha, hoje que a gente vai ver o Bruno. Já vai ver aquela sombra, mas eu sempre vivi uma sombra muito grande da pessoa que minha irmã é para a família, né? Então eu tinha muito medo dele que ele não enxergasse. E quando ele fala que eu sou especial, é estranho, é bom, é inusitado, porque eu nunca ouvi. Assim, ele nunca foi um péssimo pai, ele não é um péssimo pai. Só que, como ele falou, o meu relógio bate numa outra direção, o ponteiro. O modo que eu enxergo a vida é completamente... Meu pai é uma pessoa que começou a trabalhar com 14 anos de idade para poder ajudar a família. E eu lembro que ele tinha uma jaqueta da Converse, né, da marca do All Stars, que foi a primeira peça importada que ele comprou com 16 anos de idade. Ele me deu, tinha essa peça até pouco tempo atrás, de tanto assim, tipo, que isso era importante para ele, que era do salário dele. Então, o modo que meu pai me enxergava como não, eu falo homem, mas na figura ser humano, tá? Como um ser humano precisa crescer na vida, é completamente diferente do modo que eu enxergo. E aí a gente tinha a gente sempre teve uma falta de comunicação. Assim como eu e você, né, Vera? A gente não consegue ter a mesma opinião. Olha e penso no meu pai. Acho que é por causa do seu ombro largo masculino. Mas pode ir, Alexia. Ai, é lindo. Primeiro, parabéns pelo seu pai. Que lindo. A todo tempo a gente vê a tentativa dele, né, de se aproximar de você, de fato. De repente, acho que agora é um passinho que você tem que dar. Talvez, não sei. Tô me intrometendo nessa... Que eu acho que ele deixou bem claro que ele te ama e que ele gostaria de participar mais da tua vida. Eu acho que agora é um passo seu, Vera. Enfim, sim, joguei. E meu pai já é falecido e eu nunca tive uma relação muito legal com meu pai.
Eu acho, por exemplo, eu achei lindo o depoimento do pai da Vera, mas por ser um parente, mas não me toca no lugar de pai. Tipo, eu não penso, nossa, meu pai falando isso. Porque com o tempo eu aprendi a ressignificar a palavra pai. Papai não foi presente na minha vida, mas no que ele pôde, papai me deu o que ele tinha. Meu pai me ensinou que a gente deve apertar a mão de alguém com vontade, que a gente deve olhar nos olhos das pessoas, porque isso quer dizer interesse, quer dizer que você é uma pessoa de bem, que você está interessado, tem respeito pelo outro. Me ensinou a ser trabalhadora, me ensinou a ser esforçada, a correr atrás do que eu quero. Mas o convívio eu também não tive. Então, eu nunca dei muita importância, louco, né? Eu nunca dei muita importância para a palavra pai. Agora, para a palavra mãe, eu sempre dei. Tanto que no Dia dos Pais, nem sempre não podia ver meu pai, mas estava trabalhando, alguma coisa assim. Eu ligava para ele, em seguida ligava para minha mãe e depois ligava para minha avó, que a minha avó era viva, e falava Feliz Dia dos Pais, porque no final das contas, quem fez as vezes de pai mesmo, aliás, a minha história é muito parecida com milhões de brasileiros, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, são homens de outras épocas que não tinham, de repente, não enxergavam, né, na verdade, o pai com essa... O pai tinha que prover, o pai tinha que trabalhar e trazer o sustento. Isso, para eles, era amor. Então, foi isso que eu digo. Meu pai, dentro das possibilidades dele, ele deu o que ele tinha. Então, é isso. Mas eu sei que a Delores tem uma história com o pai dela, mais bonitinha. Mais bonitinha é ótimo. Não, na verdade eu tenho um carinho muito imenso. Parabéns pelo pai da Vera. E Maurição, parabéns, hein? Tá tudo em dia. É o seguinte, eu tenho uma história. Meu pai é uma figura para mim, tipo assim, quem conhece a minha história, né, os mais próximos sabem que eu não conheço a minha mãe biológica, né, desde os 2 anos de idade. Minha mãe foi embora, enfim. E meu pai, ele passou nessa função de, além de ser pai, ele foi mãe por um bom tempo. Então, ele exercia essas 2 funções dentro da minha trajetória, enfim. A minha relação com meu pai, cara, sempre foi muito boa. Meu pai tem assim como minha família toda, tem uma criação muito simples, né? Meu pai, enfim, trabalhou na roça, enfim, depois ele se especializou, virou mecânico, hoje ele é mecânico de bomba injetora e tudo mais. Só que a minha relação com ele, assim como a minha madrasta também, é maravilhosa, não tenho o que reclamar, mas eu nunca entrei nessa questão de falar o que eu sou ou do que eu faço, enfim, porque, como eu disse, a criação deles era muito simples. Então, eu nunca tive um momento onde meu pai me chamasse e falasse assim, olha, vamos falar sobre sexo? Vamos falar sobre camisinha? Isso tudo quem me deu foi a escola, né? A escola foi um grande papel para mim, porque, de fato, eu nunca tive uma conversa como essa. Meu pai era muito bom para bater. Para bater, misericórdia. Batia bem, viu? Andasse fora da linha, meu pai tinha uma borracha sabe aquelas de puxar gasolina? Ele tinha aquelas de puxar gasolina transparente que ficava numa porta que a gente tinha em casa, encostada, e a porta ficava lá. Se a gente fizesse alguma coisa, ele só olhava e falava assim, você quer usar aquilo ali? Aí a gente já voltava para a linha. Então, assim, era muito isso. Mas, assim, conversar de fato, não tinha. E eu sempre fui essa pessoa totalmente expansiva, assim, quanto drag, quanto Beto. Quando eu vou para minha casa, é brincar, é falar alto, tipo, gesticular. Eu nunca tive problema, nunca fui questionado por eles. E também entra num lugar também, que aí é uma questão minha, de que, para mim, não faz nenhum sentido falar para eles o que eu sou, né? Porque meu pai sempre me respeitou, ele nunca veio me questionar o que eu sou. Então, assim, eu entro num lugar, tipo assim, eu não preciso dar satisfação para ele, porque ele não é ele quem dorme comigo, entendeu? Então, assim, daqui para cá é minha vida, entendeu? Até aqui, ok, né? Mas nunca tive essa condição. E ele não sabe que eu faço drag, então, ó,
Amanhã tá saindo uma van pra Bauru que a gente vai contar pessoalmente montadas pro seu pai. Pois então agora vamos assistir o vídeo do pai da Delores. Seria maravilhoso! Mas e você, Mercedes? Qual que é a relação sua com seu pai? Só pra esclarecer, gente, a gente tá no episódio de Feliz Dia dos Pais? Tipo assim, a ideia é Feliz Dia dos Pais, mas o que é o pai de uma drag queen, né? Exatamente. Com você, Mercedes. Bom, continuando, pegando aí no gancho da Delores, a minha relação com meu pai, se eu pudesse resumir em uma palavra, durante o meu período de formação, assim, né? Ou seja, infância, adolescência e tudo mais, essa palavra seria a ausência. Assim como muitos pais, como a Alexia falou, milhões de pais por aí, né? Acho que é uma questão geracional também. Mas tem uma coisa muito interessante que aconteceu na minha história, que foi justamente quando eu falei pro meu pai, porque eu fui ter essa conversa de falar, pai, sou viado, né? Não falei exatamente assim, falei, então a questão da sexualidade, falei de outra forma, mas falei. Então, sabe comer aquilo? Então, Sabe, no que tange a sexualidade, né? Aquela coisa assim. E aí, foi muito interessante, porque a nossa conversa durou 10 minutos. Foi uma coisa muito assim, bem família da Mercedes mesmo, assim, do tipo, pai, preciso te falar da questão da sexualidade, não sei o que lá. Ele falou, tá. Aí eu falei, e aí, como que isso reverbera em você aí, né? Ele falou, não vou ser hipócrita de falar que isso é uma coisa que eu desejo num filho, porque eu sei que você vai sofrer na vida, mas eu quero que você seja feliz com as suas escolhas e no que diz respeito a mim, no que você precisar, estarei aqui para te apoiar. E aí ele falou, e eu acho que isso se deu pelo fato de que eu fui um pai ausente na sua criação. Na lata, assim, pá. Aí eu falei, não, calma lá também. Você foi um pai ausente, mas isso não é a causa, né? Isso não diz respeito a você, isso diz respeito a mim. Então, aí eu falei, não, mas calma lá, não sei o que lá. Aí depois passou essa conversa, eu tava no 4º ano de faculdade. Tô eu na faculdade, assim, andando por lá de boa, de repente eu recebo ligação, assim, tipo, meu pai, tipo, nossa, oi, tudo bom? Aconteceu alguma coisa? Não, tô te ligando pra saber como é que você tá, faz tempo que a gente não se fala e não sei o quê. Então, virou uma chave. Bateu nele esse lugar de que ele foi um pai ausente, bateu nele esse lugar de que, tipo, putz, isso tem a ver, isso, de alguma forma, eu tive uma falta ali. E ele na cabeça dele, né? Ele passou a ser mais próximo na minha vida. E aí, tipo, foi muito interessante, assim, que até hoje, em relação... nós somos em 4 filhos, né? Em 4 filhos por parte de mãe só, mãe e pai, né? Porque depois meu pai teve outro filho no outro casamento. Mas nós somos 4, e de nós 4, eu acho que eu sou o que hoje tem um pouco mais de proximidade com ele. Que, claro, que ainda não é uma coisa... não é uma coisa fácil, não é uma coisa que de repente viramos melhores amigos e tipo assim, tipo, nossa, a gente se fala todo dia. Não. Mas, em comparação com os meus irmãos largaram mão mesmo, entendeu? Eles têm uma outra relação. Já a gente ainda mantém um contato, eu busco saber como é que tá, eu vou pra... Ele mora em São José dos Campos, eu vou para São José dos Campos de vez em quando pra visitar. Então, foi muito interessante essa virada, assim. Em relação a ser drag, ele sabe que eu faço drag, eu falei, mas é tipo assim, nunca falou sobre isso, nunca, sabe, mandei vídeo do Bom Dia Drag Queen, quando a gente estreou o Bom Dia Drag Queen, mandei o vídeo do Bom Dia Drag Queen, tipo, legal, vou assistir. Não falou nada, e é isso aí, e é a vida que segue. A gente tem que ver que muitas das coisas que acontecem com a gente é que os pais, na verdade, é o que a Alexia falou, é outra geração, né? É outra coisa. Então, assim, e o que o pai da Vera falou foi isso. Eles, nada mais, eles viveram uma época que era isso, era viver, trabalhar, casar, ter filhos, sustentar os filhos, e aí todo mundo, e aí cada um vai seguindo a sua história. E o que significa, né? E para muitos pais dessa geração, o que significa afeto? Afeto significa dinheiro. Significa, tipo, manter a casa, pagar as contas.
Ter o provedor, né? Prover. Exatamente. Tanto que quando eu comecei a fazer teatro, eu chorava, eu implorava pro meu pai me dar R$ 5 para fazer inscrição no teatro. E ele falava assim, não tenho. E aí eu chorava num nível, ia dormir chorando. Quando eu acordava de manhã, tinha R$ 5 debaixo do travesseiro. Então, assim, tem essas coisas, né? Fazia, mas ao mesmo tempo eu tava ali, ó. Não, você tem que ter trabalho registrado. Como que você vai viver? Entendeu? Assim, então, é isso. É tipo assim, não dá para você passar necessidade. Você tem que se sustentar. Né? Então essa é a preocupação da pessoa. E tem a grande questão também que o mundo também é muito violento, né? Então, tipo, o que às vezes as pessoas, os pais têm essa preocupação, não às vezes, mas é o mundo, né? Como que eu entrego meu filho assim para o mundo e como que o mundo vai devolver ou o que o mundo vai fazer com ele, sabe? Então tem muito essa preocupação. Né? Tornar o filho forte para o mundo, né? Tornar, principalmente esses pais mais de 60 anos hoje, né? Mais ou menos, tem muito isso, né? Como tornar o meu filho apto para enfrentar tudo diante da sociedade, né? Sabendo que existe tanta violência, sabendo que vivemos no país que mais mata LGBTQIA+ do mundo. Então, assim, eu acho que... Agora, um recado para você que tem pai, que tem 20 e poucos anos falando ai, meu pai, odeia meu pai, não entendo, ai, não gosta de mim. Dê uma chance para o seu pai. Se, de repente, eu acho que abrir o diálogo e ensinar, sabe? E educar a nossa família também faz parte do que nos cabe enquanto filhos, sabe? Também saber, como por exemplo no caso da Lu Calas, né? E também saber até qual é o limite, né? Em que você pode tentar e entender aonde é caso perdido também. Porque tem uma coisa que eu acho que assim, não é porque é uma relação consanguínea, né? É uma relação familiar, que essa é uma relação que você tem que arrastar ela com você e que você tem que forçar algum tipo de relação, né? Falei alguma besteira, Lulu? Não, jamais. Inclusive, eu fiz anos de terapia para poder resolver isso, né? Que era isso. Em terapia, eu entendi que uma relação ela é construída por ambas as partes, né? Os dois então, têm que fazer parte. Ele não deu os passos, nem eu dei os passos, né? E aí a gente, então assim, ele não deu, eu também não dei, eu não senti espaço para ir até ele, ele também não deve ter sentido espaço para chegar até a mim. E aí a gente se fala, não que eu tenha uma relação horrível com ele, eu não tenho relação com ele, é só uma formalidade que a gente se fala bem esporadicamente e é isso, assim. Então, me emociona muito ver o pai da Vera tomando essa atitude, falando desse jeito, né? Isso realmente me emocionei, assim, porque é uma coisa que eu não conheço, isso eu nunca vi, assim. Para mim é muito estranho. Então, o que você diz, Mercedes, é isso, uma relação é composta por duas pessoas. Existe a responsabilidade do pai e existe a responsabilidade do filho, e por aí vai. Né? São as pessoas que têm que dar os passos para poder se aproximar. Se nenhuma das duas consegue fazer isso, ou se uma não consegue, ou se a outra não consegue, também não força, é pior. E eu anos me culpei horrores por não sentir nada. E aí fui para terapia para entender e foi isso que eu entendi. Se a relação não é construída pelas duas pessoas, não existe relação. Lulu, eu também me culpei durante muito tempo, mas eu fui a campo para entender o que estava acontecendo. Eu cheguei a ter uma conversa com meu pai muito aberta, dizendo tudo que eu queria dizer. E ele me ouviu. Ele me ouviu e ficou tão desajeitado com o meu ímpeto entendeu? Que ele simplesmente virou e falou assim, não importa, eu te amo. Foi o que ele disse. E pro meu pai dizer eu te amo, pro meu pai dizer, sei lá, não tô dizendo que você fez errado, tá? Não é isso, tá? Quando eu falo para as pessoas darem uma chance pros pais, porque eu tô dizendo para as pessoas mais novas que de repente estão assistindo o programa, né? Que são de uma outra época, diferente do seu pai e do meu, né? É muito mais complicado você lidar com alguém que já tem
ali a sua mente, né, pré-estabelecida. E meu pai era um uma coisa que você coloca, eu também, eu tive esse momento, assumi pra família, sentei pai, mãe, cachorro, falei que era gay aos 16 anos, eu fiz isso. E o meu pai simplesmente se excluiu, ele falou, olhou pra minha mãe, a culpa é sua. E aí, quando a minha mãe faleceu, eu tinha 33 anos, aos 16 nós tivemos quando eu me assumi, e aos 33, quando a minha mãe faleceu, ele virou pra mim e falou assim, continua na terapia, para você resolver isso tudo, para você casar, para você ter filhos. E ele acredita em cura gay. Então, assim, ele nunca mais, foram as únicas 2 vezes que nós conversamos. Então, meu pai tem 72 anos. Então, assim, é isso. Não adianta eu querer mudar a cabeça dele agora, e também não adianta ele querer me mudar. Então, assim, vamos respeitar os espaços, cada um no seu lugar. No seu quadrado. E também tem uma coisa que é muito difícil para essa geração lidar com esse tipo de coisa, e lidar com sentimentos também, né? Expressar sentimentos, expressar as coisas. Porque, por exemplo... Isso é muito novo para os homens, né? Isso é muito novo para os homens. Muito novo. Eu ouvi a vida inteira que o homem não chora, que o homem não demonstra sentimento, que um homem que demonstra sentimento, ele é gay. Então, assim, você imagina tudo isso na cabeça de um cara de 70 anos, de 60 e poucos anos. No caso do meu pai, mesmo eu tendo uma proximidade um pouco mais com ele agora, ainda é uma proximidade que tem um certo ponto que chega, é um muro, assim, que é um muro. Porque talvez ele não saiba como lidar também, né? Não, ele não sabe. Não é uma realidade dele, Ele não sabe expressar. É o tipo de coisa que quando eu encontro só o silêncio em determinados pontos, assim, quando eu chego em alguns pontos de conversa, que eu às vezes tento dar uma puxada. É o silêncio, assim, é o silêncio e, tipo, não sabe. E aí eu respeito, porque eu entendo que é uma questão dele, geracional, e enfim, e paciência, né? Não tem o que... Exatamente. Meu pai, ele me criticava muito para fazer teatro, né, em Bauru. E aí até uma vez eu fiz fazendo um espetáculo e foi, assim, uma das primeiras vezes que ele foi, porque todos os espetáculos que eu fazia, eu nunca tinha meu pai nem minha madrasta assistindo, né? Não tinha, era só amigos indo assistir. Meus irmãos nunca foram assistir um espetáculo meu. Eu acho que o meu irmão foi uma vez num teatro de rua que eu fazia. Mas, enfim. E aí teve uma vez que eu fiz um espetáculo e era O Castigo da Soberba ou A Peleja da Alma. Era baseado em cordel, literatura de cordel. E aí eu fazia um diabo em cima de perna de pau. E aí foi a primeira vez que ele foi assistir o espetáculo. E a hora que eu entrei em cena e vi ele, assim, eu fiquei muito emocionado. Falei assim, putz, tá aqui, né? Tipo assim, ele veio assistir. E aí o melhor foi quando ele saiu, quando acabou o espetáculo e ele veio conversar depois comigo. Eu falei assim, nossa, você é bom, né? Você é bom. Tipo assim, e aí eu gostei muito, assim, de ter esse retorno e falar, nossa, tá vendo? É isso, assim, sabe? Aí eu acho que isso foi um início de uma aceitação, assim, pro teatro, né? E eu acho que vem tudo, assim. Hã? Pode falar. É que eu tô lembrando de uma história com meu pai. Pode falar. E aí vem tudo isso, assim. Então, assim, e tem uma coisa também, que morar em São Paulo hoje, eu moro há mais de 10 anos em São Paulo, e eu nunca pedi R$1 pro meu pai que seja. A partir do momento que eu vim embora para São Paulo, eu entendo a situação do meu pai, né? Meu pai tem mais 2 filhos lá, tem 2 irmãos que são já casados, tal, mas tem 2 filhos que moram com ele e tal, que é do segundo casamento da minha madrasta. E aí, a partir do momento que eu vim embora para São Paulo, eu falei, quem tá na chuva para se molhar sou eu, né? Então, eu tenho que correr atrás. Então, assim, o fato de eu morar em São Paulo hoje, pagando as minhas contas com teatro, com arte, com produção, qualquer coisa que seja, para ele, assim, para mim é uma vitória, e para ele, assim, eu acho que, tipo assim, ele, eu acho que deve ficar muito feliz, porque, tipo... sabe, eu nem sei, nunca cheguei a conversar com ele em relação a isso, mas assim, eu sinto que ele dorme tranquilo, sabe assim? Por isso, assim, então... E Vera, você tá chorando aí? Não tô entendendo. Ai, bicha, a Vera é de touro, né? Eu também sou e não tô chorando. Isso mesmo, que você é touro do Alasca. Você é búfalo. A tia...
é triste, assim, porque assim, eu tenho minha mãe muito forte, né? Minha mãe foi uma pessoa extremamente forte. Meu pai, durante a minha infância, foi ausente. E os momentos que estávamos juntos era com briga. Eu lembro até hoje, a gente estava no final de ano em Santos, e aí passou um rato correndo, e eu dei um agudo, eu fiz a Débora do falsete, e ele pegou, isso devia ter uns 11, 12 anos de idade. Ele pegou no meu... 12, minha mãe já estava com câncer. Ele pegou no meu braço com tanta força para me reprimir sobre aquilo, só que assim, não doeu a pegada no braço, doeu o fato de ser reprimido e tudo. Até que é muito engraçado que eu lembro desse dia, mas eu lembro exatamente da sensação que eu tive, da vergonha que eu passei diante das outras pessoas que estavam em volta por essa chamada de atenção. E eu não entendia por que eu estava sendo chamada a atenção, aonde eu estava errando de ter gritado porque eu vi um rato, né? Então, assim, mas eu entendo que ele também é uma pessoa de um outro período, onde a figura masculina era o provedor da casa. Aí entra exatamente no que a Alexia estava falando, assim. Então, quando eu vejo a Lulu que não tem contato, quando eu vejo a Alexia que já perdeu, eu vejo a Delores que tem uma relação muito mais íntima, né, com o pai, eu vejo a Mercedes reconstruindo uma relação com o pai, e eu falo assim, eu sempre tive ele, porém a gente sabe que é melhor cada Pokémon ficar na sua Pokébola para que tudo fique muito bem. Então, assim, é muito bonito a gente poder compartilhar essas emoções, assim, e saibam que, assim, meu pai, por hoje abraçar a Vera, ele abraça todas vocês, Lulu e Alexia, que se precisarem, pode vir pro Clã Santucci. Ai, menina, tô precisando de pagar uns boletos. Será que ele paga pra mim? Ele não paga nem o Delore. Bom, gente... Mas o mais lindo ele fez foi dizer que te ama em rede nacional. Isso não tem... Tem orgulho da Vera. Gente, vocês separaram que ele é igualzinho a Vera? Tem um dente pequenininho aqui, assim, ó. Igualzinho, o jeitinho de falar italiano. Bom, gente, vou encerrando então esse programa de hoje. Agradeço a presença de vocês, agradeço aqui ao Maurício por mandar esse vídeo bonito aqui para fazer a Vera chorar, e a Lulu e todo mundo aqui chorar. Então, um beijo. Se vocês gostaram do programa, comenta aqui embaixo como que é a relação com os pais de vocês. Você que é drag, você que é homossexual, comenta aqui embaixo. E é isso, gente. Volta semana que vem que vai ter mais vídeo. Beijo, tchau, gente! Pai, eu faço drag, por favor, não me mata! Eu vou mandar esse vídeo pro seu pai, Delores. Eu não chorei não, porque eu sou macho pra caramba. Pai, eu também não chorei, não. Pai, por favor, que é isso? Sabe que eu tenho uma dificuldade pra chorar? Eu acho que é a Luiz Firme, né, Lulu? Acho que deve ser isso. Eu não... Essas coisas... Pode ser o que for, assim. É muito difícil pra eu chorar. E não é que eu reprimi alguma coisa. Eu chorar também. Quer falar mais sobre isso? Eu sou difícil de chorar também. É isso. Chorei porque realmente...